pessoal, estamos aqui na redação do Jornal do Comércio para falar sobre os lançamentos de cinema que chegam à tela grande esta semana, a partir dessa quinta-feira, 30 de outubro de 2014. Estou aqui com Ernesto Barros, crítico de cinema do Jornal do Comércio, e Bruno Albertin, que foi conferir em primeira mão o lançamento do filme Tim Maia em São Paulo. Ernesto, antes de falarmos dos lançamentos na tela grande do Circuitão, né, temos também aqui no Recife o festival 7º Janela de Cinema, Janela Internacional de Cinema. Quais são os lançamentos nessa reta final do festival? Pronto, nesta quinta, né, o festival começa a sua reta final até o domingo, com o seu encerramento. Nós teremos uma série de filmes brasileiros que concorrem à mostra competitiva, exibições especiais e também os clássicos, os famosos clássicos que Cláudia Mendonça traz a cada ano. Nesta quinta-feira nós teremos em competição Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas. É um filme bem interessante que se passa no cemitério, é um musical, Sinfonia da Necrópole. Logo após esse filme teremos um filme paulista também, é uma estreia de um diretor novato chamado Gregório Graziosi. É o segundo filme do festival do Janela com Irandir Santos. Sim, certo? O ator pernambucano de tatuagem. Presente em todos os filmes. No sábado, o Irandir volta novamente em cartaz, porque nós teremos a exibição de História da Eternidade, exibição especial, ele não concorre a prêmios. O filme do Camilo Cavalcante, né? Cavalcante, que ganhou prêmios em Paulínia, já em Goiás, sei lá, em vários festivais. Está chegando aqui para a exibição certamente apoteótica. Ainda na sexta, nós teremos mais exibição, a primeira exibição do filme pernambucano, Prometo um Dia Deixar Essa Cidade, de Daniel Aragão. Que também ganhou prêmio, né? Ele ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival do Rio agora, para Bianca Joy Porte. E logo após a exibição do filme Daniel, teremos um clássico que está completando 35 anos esse ano, que é Allen, o Oitavo Passageiro. É aquele filme que a galera vai tremer na base. E isso é na sexta-feira, né? No sábado, depois do filme... Sábado já, 1º de novembro. Depois de A História da Eternidade, teremos outro clássico que é esperadíssimo, que é Caçadores da Arca Perdida. Da Arca Perdida, exatamente. Que é o filme de Steven Spielberg, que é esperadíssimo para essa galera que nunca foi ao cinema. O filme passou há 30 anos, há mais de 30 anos, e agora, pela primeira vez, está sendo reprisado no Brasil. É a única... durante esse ano, a Universal, a Paramount, permitiu só apenas 2 exibições. Certo. Uma foi em Locarno e esta aqui no Janela. E no domingo, dia 2 de novembro, no encerramento, nós teremos 2 sessões muito interessantes. Uma é a primeira exibição, quer dizer, primeira reexibição do clássico do super-herói pernambucano, Recife Noturno Maior, de Jomar Molina de Brito. É um filme dos anos de 1981, com Antônio Cadem como ator, que um personagem que passa pelas ruas do Recife, nos bares. Essa exibição é em Super 8? Esse filme foi restaurado e ele é exibido em DCP, né? Versão digital. A versão digital, que é o padrão hoje internacional de exibição. E, finalmente, no encerramento, é o esperadíssimo Sangue Azul de Lírio Ferreira, que acabou de receber o prêmio máximo de filme e direção no Festival do Rio. É um filme belíssimo, lindo de morrer, que se passa em Noronha, uma história de amor proibida, né? E que se passa naquele torno fantástico da praia, com personagens incríveis. É um filme que tem alma, que tem diversão, e tem muita música também, gente bonita, sexo. Filme para se ver e gostar. Bem, isso é o que tem o Janela nessa sua reta final. Concorrendo com o Janela, né, e sempre tem sessões muito concorridíssimas, né, quem não conseguir seu ingresso para ir assistir algum filme do Janela, pode ir ver os filmes que estão no circuitão, né. O grande destaque esta semana é Tim Maia, filme baseado na biografia escrita pelo Nelson Motta e que chega a sua versão no cinema estrelado pelo Babu Santana e o Robson Nunes. Bruno Albertin foi a São Paulo ver a pré-estreia do filme, o lançamento para a imprensa. Como é que foi o lançamento lá em São Paulo, Bruno? Olha, é um filme, eu acho que é um dos grandes concorrentes a grandes bilheterias do ano. Assim, é um filme que ele foi feito sob medida, tem todos os componentes ideais para ser um filme, um blockbuster nacional, digamos assim. É uma produção do Rodrigo Teixeira com a Globo Filmes. Então, o filme ele conta com 2 atores
cuidadosamente desconhecidos. Eu tenho a impressão que eles foram escolhidos exatamente por serem atores de muito talento, mas relativamente desconhecidos, porque quando você trata de um personagem com a dimensão, com a popularidade do Tim Maia, seria um tanto quanto arriscado você pegar um ator mais popular, né, porque as comparações aconteceriam. E assim, houve um trabalho muito grande de construção do personagem, da personagem Tim Maia, com esses dois atores. Eles tiveram a mesma preparação, né, com a mesma preparadora de elenco, e é muito bem urdido, muito bem costurado. A gente mal percebe que houve troca de atores quando o Robson Nunes sai de cena. O Robson faz o Tim Maia na primeira fase da vida, na infância, desde a infância pobre, enfim, sofrida no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele era de uma família muito humilde, o Tim Maia era marmiteiro, cresceu ali com alguns amigos que se tornariam célebres na história da música brasileira, né, como, por exemplo, o Roberto e o Erasmo Carlos, que estão como personagens no filme. E aí, depois ele se muda para os Estados Unidos, mora em Nova York um certo tempo, acaba descobrindo a música americana, tendo os primeiros contatos com drogas, acaba sofrendo... Da Soul Music, né? Exatamente, vai viver a Soul Music nos guetos americanos de Nova York, e acaba sendo preso também, a primeira de algumas das prisões do Tim Maia. E depois ele volta para o Brasil. Roberto Carlos já está consagrado como um grande ídolo popular de massas e acaba ascendendo também, se tornando o Tim Maia que nós viríamos a conhecer. A base do filme, perdão, é esse livro, né, que o Nelson Mota lançou há alguns anos. Nelson Mota está completando 70 anos aí. 70 anos nesta quarta-feira, né? Agora, no finalzinho de outubro. De lançamento. Tem uma minissérie do Canal Brasil, né? Que está estreando. Uma série do Canal Brasil, o livro também. Eles eram amigos, inclusive, né? Nelson Mota, acho que ele é uma espécie de Forrest Gump da música brasileira, né? É verdade. Ele, pelo menos ele se considera, eu acho, né? Porque ele estava presente quando a Bossa Nova foi lançada, ele estava presente quando o Tim Maia apareceu, descobriu a Marisa Monte, enfim. Ele era, de fato, um personagem importantíssimo da cena musical brasileira, era muito amigo do Tim Maia, e aí conta, na ótica dele, enfim, a história do Tim Maia. O diretor disse que precisou fazer imprimir algumas elipses no filme. Assim, a história não é contada do começo ao fim, respeitando toda a narrativa, toda a ordem cronológica, porque seria enfadonho do ponto de vista fílmico. Ele diz que, na verdade, não fez uma biografia, exatamente uma cinebiografia, mas fez um filme de ficção baseado na vida do Tim Maia, com muitos elementos biográficos. Agora, deixa eu te perguntar, você teve a oportunidade de ver o espetáculo também, Tim Maia, Vale Tudo, não? Não, as 4 vezes em que eu, não só no Recife, que eu estava viajando, eu estava viajando e não consegui ver o espetáculo. Muita gente teve a oportunidade de ver também o espetáculo, né? E aí vai ter a oportunidade de comparar. O espetáculo foi baseado também no livro. Exatamente. O espetáculo foi roteirizado pelo Nelson Mota. O Nelson Mota não escreveu o roteiro do filme, mas deu pitacos aqui e ali. Mas aí, de certa maneira, o filme ele parte do comecinho, ele mostra a infância, né? O diretor disse na coletiva da segunda-feira de apresentação do filme para a imprensa, com a presença do elenco, que a intenção era mostrar essa infância que é mais desconhecida, né? Pouco conhecida do grande público, que não está, enfim, que não compõe essa figura mais midiática do Tim Maia, da infância dele, humilde na Tijuca, os primeiros anos de música, na igreja, inclusive na escola, com os amigos Roberto e Erasmo. Depois foca muito na vida dele lá nos Estados Unidos, a volta dele depois de uma prisão, deportado, a fase racional, que é uma fase musicalmente genial, mas que foi muito pouco compreendida naquela época, né, porque Tim Maia era, enfim, um doidão de plantão, e acabou virando religioso, né, assim, militante. E aí ele pula, a gente não tem muito a presença do Tim Maia popularesco dos anos 80, aquele Tim Maia que estava no topo do sucesso na FM, e parte já para o Tim Maia dos anos 90, do final dos anos 90, quando ele é reabilitado, né, pela indústria fonográfica e cai no gosto musical da galera. Vira cult, né? Quando eu estava na faculdade, a gente ia para as festas e escutava Tim Maia e Jorge Ben. Então, quando o Tim Maia é reabilitado, volta a fazer muito sucesso, né? Volta com essa estampa do cult e até o fim da vida dele. É um filme que não alisa, inclusive, né? Tem outras cinebiografias recentes, como a de Cazuza, que doura um pouco a pílula, na minha opinião, assim, mostra um lado mais fofinho do Cazuza. Sim. O filme mostra o envolvimento barra pesada de Tim Maia com as drogas, assim, o fundo do poço, ou alguns dos fundos de poço a que ele chegou ao longo da vida. E tem alguns atores famosos também, né, que é uma estratégia naturalmente da produção para poder arrebatar mais público. Tem o Kawan Raymond, que faz um músico que acompanha o Tim Maia na vida toda, um músico que de fato existiu, mas que no filme é ligeiramente ficcionalizado, e a narrativa toda é estruturada a partir da ótica ou das lembranças exibidas em off deste músico. Ele vai contando a relação dele com o Tim Maia, etc, etc, etc. E o segundo personagem mais importante na narrativa
a partir enfim, de cuja ótica a gente tem esse desenho do Tim Maia, é a Aline Moraes, que faz uma garota, uma mulher chamada Janaína, que de fato não existiu, mas segundo a própria, ela estava lá na coletiva, e ela disse que construiu a personagem a partir da reunião de das várias mulheres com quem Tim Maia viveu. Enfim, é um filme que tem vários elementos para ser um grande sucesso. É muito agradável também, o ritmo é muito televisivo. Muita música, claro. Muita música, e o engraçado é que há tanto as canções originais, na voz do próprio Tim Maia, como também há interpretações de clássicos do Tim Maia na voz dos dois atores, que tiveram uma preparação vocal e musical muito boa. Em alguns momentos fica difícil da gente distinguir quem está cantando, se é o próprio Tim Maia ou se são os atores interpretando as canções. E, bom, é isso. Eu acho que é uma cinebiografia e não está descartada, inclusive, aliás, é uma cinebiografia com um ritmo bastante televisivo, uma narrativa assim que não vai provocar estranhamento em ninguém. Muito pelo contrário, acho que é um filme, apesar dos componentes de drogas, de barra pesada e tal, que vai agradar toda a família, até porque Tim Maia é um personagem que faz parte desse imaginário popular brasileiro, familiar, enfim, nas festinhas de família a gente escuta Tim Maia e tal. E é um filme que não está descartado também ser adaptado para televisão, virar uma série de televisão. Provavelmente. É isso aí, são esses os filmes no cinema esta semana, que estreiam esta quinta-feira, dia 30 de outubro. Confira mais informações no nosso canal jconline.com.br/cultura e no Caderno C do Jornal do Comércio. Até a próxima semana. Tchau.